Então agora vamos ouvir o jovem obreiro Lucas fazendo um comentário bíblico de uma notícia. A notícia que até hoje tem causado muitas dúvidas, muito assunto e muita polêmica. A notícia é do Gazeta Online de 17 de março de 2017. O título da mensagem é Substância cancerígena, carne podre, papelão. Veja tudo que a carne fraca, a operação da Polícia Militar encontrou. A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na sexta-feira passada, revelou uma série de artimanhas de frigoríficos para encorpar os produtos que levavam ao mercado para o consumo público. Nas listas dos ingredientes usados estão cabeças de porco, a substância cancerígena ácido ascórbico, papelão e outros aditivos. Então a operação ela encontrou diversas carnes podres, diversos tipos de carne com substâncias cancerígenas, embalagens de produto dentro do produto, carne vencida, salmonela, aditivos e papelão. Recentemente também vi um vídeo no Facebook onde pedaços de frango eram injetados algum tipo de substância para que ele parecesse mais encorpado. Então, ao ler essa notícia, ao ver essas notícias na TV, nos sites, no smartphone, no Facebook, pessoas comentando sobre isso, enquanto a maioria dos comentários era a respeito desse mal, sim, é um mal, é uma preocupação para o nosso país, chega a ser um descaso com o nosso país, isso acontecendo, diversas famílias consumindo algo que não era bom, mas queria deixar um pouquinho de lado essa notícia das carnes e fazer uma analogia com a nossa vida. Nós, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem evangélicos, praticantes da palavra de Jesus, e o que eu queria trazer como analogia é como que a gente tem se tratado, se portado diante das situações da nossa vida. A gente tem sido como essas carnes com substâncias que têm trazido algum mal para a nossa vida. Como a gente viu aqui, as carnes estavam com substâncias cancerígenas, com papelão. E eu te pergunto, como está a sua vida dentro da igreja? Você tem sido uma carne com papelão dentro da sua igreja, com os seus irmãos, com o seu pastor, com aquele que foi colocado para ser o seu direcionador na sua vida cristã, com aqueles que congregam junto com você, com a sua família. Então, nessa manhã, eu gostaria de trazer essa analogia para a sua vida. Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. É um momento para a gente pensar, claro, a respeito da nossa saúde, do caminho que o nosso país tem tomado a respeito disso, quais serão os próximos capítulos. Mas como mensagem dessa notícia, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a sua vida, sobre o que você tem feito com a sua vida, sobre quais os parâmetros que você tem tomado, quais as suas escolhas, e reflita sobre isso. Não, sempre que você vai à igreja, você fala bem do seu pastor, você anima a sua igreja a viver mais de Deus, você traz pessoas para viver mais de Deus, ou você começa a injetar a discórdia entre os irmãos, você começa a injetar a discórdia entre aqueles que nem conhecem a Jesus. Quando é perguntado algum tipo de polêmica, se podemos dizer assim,
a respeito de alguma doutrina, algum método da igreja, você condena esse método ou você tem sido essa pessoa que tem removido essas substâncias negativas no coração e na mente das pessoas. Então, a notícia e o comentário bíblico desta quinta-feira é esse, que você comece a enxergar o seu interior, o que tem dentro do seu interior. Você tem abençoado ou inflamado corações? Você tem incentivado ou desmotivado corações? Que nessa manhã você possa ter um momento de reflexão, um momento onde você possa tirar alguns minutos, algumas horas do seu dia para pensar sobre isso. O que você tem feito no seu meio cristão, no meio da sua família, no meio da sua igreja. Que nessa manhã você possa entender que a nossa vida cristã e o nosso caráter, o nosso exemplo como cristãos é de defender o Evangelho, defender aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, defender a igreja que nós congregamos e que possamos viver todos em uma unidade plena e vindoura, em nome de Jesus. Agora, o irmão Lucas, esse fato que nós estamos aí percebendo, que aconteceu no Brasil, sobre essas carnes, os empresários, usando de materiais inadequados, carne podre, como se fala aí, né? Tudo está transcorrendo uma investigação. Também não mostra, não fala sobre a ganância do ser humano. Exatamente. De querer, de ganhar, de correr atrás do dinheiro. Isso também é pecado, né? Essa ganância, essa ambição desmedida de ganho para adquirir mais lucro. Exatamente. O brasileiro ainda tem a fama de ser aquele que sempre procura vantagem acima de alguma coisa. E, infelizmente, a gente vê muita notícia do nosso país sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro. E, infelizmente, é uma notícia que deixa a gente triste, né? Porque é um alimento, é aquilo que a gente come, que as nossas crianças comem, que os nossos jovens comem, que os adultos comem, que os idosos comem. Então, infelizmente, a ganância tem subido muito a cabeça e tem feito não só mal à economia do país, mas tem feito mal à população, à saúde da população, né? Você vê que o que leva à ganância, né? Grandes empresas querendo obter mais lucro, né? Entra numa coisa que nós acabamos de noticiar, tudo por causa do lucro. É uma série descadenteada, né? Sempre que a pessoa tem alguma vantagem, ela não consegue ficar satisfeita com o que ela tem ganho legalmente, né? Agora, nós sabemos que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, né? A pessoa planta e depois ela vem recolher aquilo que ela plantou. No caso aí, os empresários, supostos empresários que estavam agindo de maneira ilegal, estão agora passando por um grande constrangimento, né? Empresas perdendo seus clientes. Temos notícia aí que até alguns países já não querem mais importar carne brasileira, né? Tudo isso é uma consequência de atos errados que foram praticados. E na vida espiritual também acontece isso, né? Exatamente. Às vezes a pessoa vive no pecado, vive na mentira, vive na ganância, e um dia o pecado vem à tona, né? E as consequências vão aparecer. Temos aqui um texto no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 27, que diz o seguinte: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. Olha só, o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. Um dia vem a consequência. Então, o que aconteceu aqui? A pessoa se dá a cobiça, a ambição, e depois vem o quê? Vem a perturbação. Muitos empresários agora estão perturbados. Perturbação na sua empresa, nos seus negócios,
na sua casa, como diz o texto. O que se dá, a cobiça, a ambição, perturba a sua própria casa. Aquilo que aparentemente parecia uma esperteza, parecia um ganho fácil, depois vem as consequências, né? O que o irmão tem a dizer sobre isso, uma alerta sobre esse assunto? A gente tem que tomar muito cuidado com o que vem fácil, porque tudo que vem fácil, ele é mais doloroso, é mais difícil, né? Então, infelizmente, para esses empresários, para esses frigoríficos que foram expostos em rede nacional, todos os meios de comunicação têm falado sobre isso. Eu acredito que, com certeza, eles devem perder muito clientes com essa operação, com esses escândalos envolvidos. Mas fica o alerta para a nossa vida cristã, né? Fica alerta para os nossos atos no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio de onde a gente trabalha, que a gente possa tomar isso como lição, né? Que a gente possa ver que não é porque... É como o irmão disse, o pastor disse, um dia a verdade vem à tona. Não há nenhuma mentira que se encobrirá para sempre. Então, se tem alguma coisa que os ouvintes têm que resolver, resolva, peça perdão, assuma o seu erro e procure viver de maneira digna da sua vocação, né? Certo. Então, a ganância é uma característica dos ímpios, né? E nós que estamos servindo ao Senhor não podemos entrar por este caminho. Agora também, irmão Lucas, eu observo que tudo isso que está acontecendo e outros fatos, a violência que nós encontramos hoje, não somente no nosso país, mas também no mundo, tudo isso nos mostra que a vinda do Senhor Jesus se aproxima, né? A Bíblia nos fala que nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, nós teríamos dias trabalhosos. Nós encontramos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, onde fala extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos. Diz assim o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então a Bíblia é muito clara, o apóstolo Paulo já escreveu sobre isso, que nos últimos tempos seriam dias trabalhosos, de extrema corrupção. Então tudo isso evidencia, nos mostra que a vinda do Senhor Jesus se aproxima e que nós devemos ficar alertas e estar preparados para este grande dia, este grande evento que será a vinda do Senhor Jesus. Exatamente. A Bíblia é o livro mais atual e tudo que a gente passar aqui na Terra, tudo que a gente vê, o Senhor Jesus já nos alertou na Bíblia, como o irmão acabou de ler. E então, como foi dito na mensagem de hoje, que a gente esteja preparado para essa viagem, que a gente esteja preparado dentro e fora de tempo, porque a gente não sabe o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que os indícios
ele nos aponta que a vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina, mas que a gente possa estar preparado, que a gente possa estar com a nossa vida digna, que nós possamos chegar a Deus e dizer que não temos nada contra nós, que o Senhor possa chegar para nós e dizer: bem, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vamos terminar aqui com um texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, uma recomendação bíblica. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Não é pecado a pessoa ser rica, não é pecado a pessoa ser um empresário, ter o seu comércio, ter a sua indústria, mas que tudo seja feito dentro da palavra de Deus, com honestidade, e que principalmente cuidem da vida espiritual. Uma recomendação aqui, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não sejam ambiciosos, que não ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas que possam colocar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Possam trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ter o seu lucro, tudo dentro da normalidade, mas que confie no Senhor Jesus Cristo, né? E através da nossa vida, do nosso trabalho, de tudo que aquilo que fazemos, pensamos, o nome de Jesus seja glorificado. É para isso que a gente está aqui. Seja para o nosso trabalho, seja para o nosso estudo, seja para a nossa família. Tudo se resume à obra de Jesus. Então que nós possamos honrar a obra, a vinda de Jesus, o amor de Jesus em tudo que nós fazemos, falamos ou pensamos. O irmão gostaria de fazer um convite para os jovens, para estarem aqui entrando em contato conosco através do WhatsApp 996387610, fazendo perguntas para o irmão, para que na próxima quinta-feira o irmão possa estar Você, jovem, respondendo. Alguma dúvida, algum questionamento, mande um WhatsApp pra gente. Você, pai, avô, tio, tia, tem alguma dúvida sobre o que fazer, sobre como convidar o meu neto, o meu filho, o meu sobrinho? Mande uma mensagem pra gente que a gente vai estar procurando responder na medida do possível, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra da Bíblia, não a minha opinião, o que eu acho, o que os pastores aqui acham, mas à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia acha. E estou aqui para servir vocês e que nós possamos juntos aprender e juntos chegarmos ao reino dos céus. Amém, que Deus abençoe o irmão, o seu ministério, e queremos aqui a integração dos jovens, né? Os jovens interagindo, inclusive se quiserem ligar, sugerindo um louvor também, né? Exatamente. Um louvor. Então, é algo bem dinâmico, você pode mandar uma mensagem, pedir louvor, você que manda aqui no programa. Sugerir uma notícia para ser comentada, né, irmão? Sim.